Telescópio, apoio cultural, Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas aqui direto dos novos estúdios da TVI para o canal 8 da NET e para o site tvitap.com.br. Nessa sexta-feira temos um programa especial, continuando a nossa cobertura nos eventos realizados pelo SESI. A TVI teve ontem participando de uma discussão muito interessante sobre cultura. Nela participou o secretário atual, Beto Hungria, e também o Ângelo Riquetti falando de cinema. Uma discussão muito rica aí ontem, e vocês, telespectadores do programa Telescópio, poderão assistir agora aqui no programa. Queria lembrá-los que o programa Telescópio tem o apoio da Jackson Nunes, Bolsa Creto e Plano Familiar Camargo. Fique conosco, TVI, a TV que conta a nossa história. E vou lembrar, segunda-feira estaremos ao vivo aqui a partir das 12 horas e 30 minutos na TVI. Telescópio, apoio cultural, Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Dentro do projeto Dedo de Prosa, teremos iniciativas culturais da cidade. Para dar uma boa noite a vocês, convidamos o diretor do SESI, seu Benedito Sampaio. Boa noite a todos. É uma satisfação bastante grande contar com vocês dentro desse projeto Dedo de Prosa, onde a gente lança um desafio a todos, né, das perspectivas da área cultural. E só para contar um pouquinho do que já aconteceu nessa semana, na terça-feira nós tivemos aqui vários atletas de todos os times da nossa cidade de Itapetininga, desde os idos aí dos 50, 40, 50, contando um pouquinho dos fatos, das histórias do futebol de Itapetininga, dos times que sobreviveram ao longo do tempo, e realmente foi um momento bastante marcante para a gente saber os fatos, né, e até fatos históricos que ocorreram no esporte mais propriamente dito pelo futebol de Itapetininga, através do DERAC, do CASE, da Associação Atlética de Itapetininga e outros times que já nem existem mais. Então foi um momento bastante prazeroso, encontros de amigos de vários anos e de outras cidades que estiveram aqui para contar para a juventude, para todos, como que era o esporte nos idos de 40, 50, 60 e assim por diante. Foi um momento bastante ímpar. Ontem nós tivemos aqui também um outro momento bastante importante dentro do projeto de prosa, das pessoas e das companhias de teatro de Itapetininga. Eu acho, ontem nós tivemos aqui pessoas falando sobre como que era o teatro nos idos de 40 em Itapetininga, o Clube Venâncio Aires, através do velho e saudoso Pellegrini, que eu não sabia. Eu conhecia mais o lado político dele e não conhecia o lado artístico. Até por sinal, ele, se não me engano, era um grande cinéfilo. Ele gostava muito de cinema. Eu não sabia desse fato. E ele, junto com a família, eles produziam peças teatrais
aqui em Itapetininga, e com ele começou toda a história do teatro de Itapetininga, que nós tínhamos naquela época, cine teatro e tal, assim por diante. E nesse andar da carruagem nós tivemos outras gerações que também conseguiram trazer um pouco da história do teatro até o momento de hoje. E esse é o papel, o nosso papel enquanto entidade SESI, que sempre, nos seus 70 anos de existência, sempre procura difundir todas as vertentes culturais e artísticas, dando oportunidade para que as pessoas possam colocar, fazer reflexões para a arte de forma geral. E, nesse sentido, hoje, nós estamos aqui juntamente, que vai conversar um pouquinho com vocês, o nosso amigo Ângelo, juntamente com o nosso secretário de Cultura, quais são as perspectivas culturais, o que nós já tivemos e quais são as perspectivas culturais para os próximos anos, para a nossa cidade e principalmente para a nossa sociedade como um instrumento de transformação. Porque a arte, no meu ponto de vista, ele é um instrumento de transformação social. Então, eu passo agora a palavra para o meu amigo. Só uma coisa, Sampaio, eu acho que ficou bacana ontem, foi que todos que deram os depoimentos, o pessoal que participou em 1940, 50, 60, 70, enfim, todos falaram da importância da arte na vida deles, da cultura da vida deles, na formação do cidadão. Exatamente, isso ficou bastante, para quem veio ontem, ficou bastante evidenciado que a arte foi fundamental na formação deles como cidadãos, para formação das suas famílias, como profissional e atuação mesmo dentro da sociedade. E esse é o nosso papel. Por isso nós estamos lançando esse desafio, né, para que o que vai ser amanhã. E esse desafio nós estamos lançando para nós e para essa juventude que está chegando aí. Então, esse é o nosso papel. E espero que esse trabalho ele tenha continuidade, tá? Que se depender da gente, enquanto instituição, nós estaremos aí junto com outros parceiros, com a gestão pública, para que realmente a gente eleve esse trabalho, e esse é um desafio, como eu disse, para todos nós. Inclusive, em agosto tem uma festa aí boa. Festa não, né? Uma comemoração importante. Ah, né? Com certeza. Né? Esse ano, em agosto, dia 24 de agosto, o nosso teatro ele completa 10 anos de existência. E, aliás, com muito trabalho já desenvolvido, e posso dizer para vocês que, se depender da gente, a gente tem alguns projetos aí ainda por vias de acontecer, e com certeza vai acontecer. Vamos dizer, esse glamour desses 10 anos, nada mais é pela presença de vocês, pelo apoio de vocês, que a gente nos dá mais força para que a gente possa desenvolvê-los. Então, eu até atribuo esses 10 anos ao nosso público que nos apoia, que sempre está aqui presente nos nossos espetáculos. Eu acho que é isso que é muito importante. Então, boa noite para todos. Eu tenho certeza que vai ser um momento bastante importante para todos nós aí. Gente, muito obrigado, Sampaio. Bom, então, iniciaremos o Dedo de Prosa e convidamos, na noite de hoje, o Dr. Roberto Hungria, que estaria presente com a gente, ele que é responsável pelo MIS, né? E só que o Dr. Roberto, por motivos de saúde, não pôde estar presente. Então, ele pediu que ele lesse a vocês uma carta, e eu vou, nesse momento, fazer isso agora, tá? Boa noite a todos. Foi com grande satisfação e orgulho que recebi o convite de participar da Mostra Cultural de Inverno do SESI Itapetininga. Aliás, uma grande iniciativa. Viria falar sobre o MIS, Museu da Imagem do Som de Itapetininga, entidade que me dedico há 20 anos e que me traz muita alegria e realização, justamente por poder, através dele, dar meu quinhão de amor à nossa querida cidade. São muitos os filmes, as fotos, os depoimentos que juntos
como uma colcha de retalho, compõem a nossa história. A vida, porém, é cheia de surpresas, muitas delas, graças a Deus, agradáveis, outras, porém, nem tanto, por mudarem nossos planos, principalmente aqueles que certamente nos dariam muita alegria em realizar. É o meu caso hoje. Preparei-me com carinho para essa apresentação, mas uma crise de asma a que fui acometido está me impedindo de comparecer, ainda mais depois da chegada inesperada dessa frente fria. Deixo aqui minhas desculpas pela minha ausência e os meus votos de uma feliz jornada nesta mostra cultural. Roberto Hungria. Então, queria falar ao Dr. Roberto, que vai nos assistir ou está nos assistindo, que convidaremos numa outra oportunidade para ele falar sobre o MIS. Aí a gente bate um papo com essa dedicação, esse amor com que ele guarda, preserva o patrimônio da cidade, né? Então, Dr. Roberto, o SESI, através do Sampaio, o Sr. Sampaio, irá convidá-lo em outra oportunidade para estar aqui presente e bater um papo sobre esse trabalho tão importante que é o MIS. Gente, vou chamar ao palco, então, Ângelo, que é o responsável pelo Cineclube da cidade, e o Beto Hungria, nosso secretário de Cultura. Por favor, ao palco. Aplausos. Ângelo, obrigado pela presença, por favor. Já estou armado. Já está armado? Então, está ótimo. Então, deixa esse microfone. Ângelo, eu pediria a você que contasse um pouquinho para a plateia e para as pessoas que estão assistindo a gente pela TVI, um pouco desse trabalho que você desenvolve com o Cineclube, como isso começou, contar um pouco dessa história para a gente. Pois não, com muito prazer. O Cineclube está fazendo 12 anos. Foram 12 anos de muita alegria, muita coisa boa aconteceu e coisas difíceis de resolver. Por exemplo, aonde fazer o Cineclube, né? Uma vez ao mês a gente exibe um filme de arte, um filme de autor. Mas tem que ter um espaço, um local. E foi muito difícil. O começo foi bem mais fácil, né? Reuniram-se, aqui está presente, né? A professora Cecília, o José Luiz Aires Routes, que chamado costumeiramente de Grilo, né? E eu, e com a ajuda também do Fuad, que era presidente da Câmara, que nos emprestou a Câmara Municipal, aquela antiga Câmara Municipal. Então, ali foram exibidos os primeiros filmes, e geralmente foram filmes escolhidos em toda aquele vasto coleção de filmes que ele, o Grilo, tinha, Ingmar Bergman, coisas assim maravilhosas. Então, foi um momento muito bom, ali foi o começo. E assim foi durante 12 anos, quer dizer, foram mais de 120 filmes, porque nós conseguimos sala e foi assim um processo de fazer com que as pessoas começassem a entender o que significa um cineclube. É um clube de cinema, ou seja, é um clube para as pessoas que amam a arte do cinema. Então é preciso também que houvesse uma complementação além da sala, da exibição, uma complementação. E nós escolhemos fazer roda de conversa. Eu já vou explicar o que é uma roda de conversa. Mas o importante é que tivemos alguns meses que não conseguimos local nenhum para exibir, até que o Balinti, o Antônio Luiz Balinti, disse: eu vou resolver o problema de vocês. E ele conseguiu uma coisa maravilhosa, um cinema de verdade. Houve lá uns acordos com a prefeitura, com uma empresa, um cinema com uma tela gigante, né? Um espaço ótimo, som, e lá nós exibimos com muito gosto obras-primas do cinema internacional. Filmes esses que não passam nos cinemas tradicionais de propriedade de particulares, né? Apenas Cineclube passa esse tipo de filmes.
Então, o que acontece? Nós conseguimos dar, então, pela oportunidade da morte, infelizmente, do Balindi, de dar o nome de Cineclube Antônio Balindi. Ganhou o nome, né? E foi sendo assim, nós fomos ganhando pessoas maravilhosas, que foram assistindo, gostando da proposta de Cineclube, participando com a gente. O que vem a ser essa roda de conversa? Eu tinha uma foto ótima, mas eu não consegui trazer. Aqui, por exemplo, não é possível fazer uma roda de conversa, porque as cadeiras são fixas, né? Elas não podem, mas no auditório de cima pode-se mexer as cadeiras. Por que mexer as cadeiras? Para exatamente criar uma roda, onde todas as pessoas se olham de igual para igual. O importante da roda é a animação das pessoas, porque elas se sintam importantes, porque são realmente importantes. E como que nós chegamos na ideia de como fazer essa roda acontecer? Qual seria o que estaria garantindo a existência e a necessidade de uma roda de conversa? O Cineclube nasceu de uma ideia, de um grupo de pessoas, e aí está o Hélio Rubens de Arruda Miranda também, de a gente criar um espaço-tempo para conversar a respeito de um novo paradigma, o paradigma da complexidade. E lá fomos nós, meses e meses, livros e livros, estudando o paradigma da complexidade através do seu melhor representante, que é o Edgar Morin. Edgar Morin amava cinema, ama cinema. Então, ele nos facilitou a gente a perceber que teria que ter uma maneira de passar o que vem a ser essa complexidade para as pessoas por meio de cinema, por meio de arte do cinema, por meio de filmes. Então, a escolha dos filmes sempre leva em conta, em primeiro lugar, a sua qualidade como cinema de arte. Não um cinema de mera diversão, de entreter as pessoas, porque nesse tipo de cinema a pessoa entra, vê aquele super-homem, violência, vê aquelas coisas todas, né? É a mesma coisa que produzir alguma coisa como numa produção de pasta de dente, uma produção, quer dizer, são máquinas de produção de um tipo que entregue às pessoas para elas meramente chorarem, rirem e sair como entraram, sem nada por dentro. Por quê? Porque não tem aquela coisa do artista. O artista tem o seu mundo, né? O cineasta que controla todos os meios de produção e que a gente poderia até dizer que faz isso de uma maneira artesanal, ele tira de dentro dele, da sua arte, de contar uma história, de fazer os cenários, de existir a música, a fotografia, tudo. Ele faz isso, não o produtor, como é em Hollywood. Então, aí acontece uma coisa brilhante. Você é sensibilizado pelo filme, porque o filme não é aquilo que aparece numa tela. O filme não está dentro da máquina ou então do digital. O filme está dentro de cada um de nós à medida que a gente vai assistindo, porque você, conforme vai assistindo, você vai criando o filme dentro de você. E como cada um de nós é único, não existe, não é possível existir você no passado, só existe você no seu presente. Não é possível existir você no seu futuro, existe você aqui e agora. Então, essa presença da pessoa, com toda a sua formação cultural, a sua formação teológica, todo tipo de acontecimento que a vida vai gerando em cada pessoa, vai trazendo que a pessoa também tenha uma visão única da realidade, do mundo e assim por diante, da arte, das obras de arte. Então, vê a obra de arte de uma maneira singular. Ora, se vê de uma maneira singular, vê de uma maneira diferente do outro. E nós todos humanos, nós temos a nossa humanidade para nos sustentar nessa igualdade. Mas nós temos a nossa vivência singular. A nossa vivência é que dá esse aspecto de eu ver um mundo que as outras pessoas não veem. Então imagine o mundo do artista, que é o mundo de uma pessoa com uma alta sensibilidade e que vai traduzir isso conforme os seus meios, a sua disposição, que ele consegue fazer. Então a necessidade da oficina, a necessidade de existir a roda de conversa foi, primeiro, para a gente poder fazer as pessoas compreenderem que não era filme de produção industrial, não, a maior parte dos filmes são artesanais, entre aspas, né? E que a visão singular de cada um, depois de assistir o filme, de cada um ter a sua própria visão, a união das pessoas para comentar de igual para igual o que sentiu, o que está pensando,
fazia com que o outro que ouvia essa explicação de um, também ganhava essa explicação sem perder a sua, e também dava a sua. Isso é uma ideia trazida pela complexidade. Quer dizer, nós nos embasamos na complexidade, nós nos embasamos na questão de ser um cineclube. Se é cineclube, tem que ser arte, não é cinema de mera diversão. É necessário que as pessoas se abram para assistir um filme. A pessoa, quando vai olhar uma obra de arte, se ela for olhar com a razão acima da sua sensibilidade, ela distorce a visão que está tendo da obra de arte. Ela não consegue chegar no fundo da obra de arte. Mas se a pessoa é humilde, ela se deixa aberta para que a obra entre dentro dela, e ela trabalha essa obra de um artista para si, ela ganha muito mais. Essa humildade em recepcionar a obra de arte é fundamental para quem quer sentir um pouco mais, um pouco além do que o cotidiano, ou então dos filmes padronizados, por exemplo, de Hollywood. A gente não é contra Hollywood, eu mesmo gosto muito de Terceira Dimensão, gosto de ver e assistir, mas eu aproveito muito mais quando eu vejo um Fellini. Eu vibro com um Fellini, eu choro, eu rio, aquilo entra dentro de mim, aquilo me causa dor, prazer, eu vivencio o que os personagens do Fellini estão lá. Eu não sei se eu estou explicando muito, acho que preciso mais de dar umas paradinhas. Não, acho que está perfeito, né? Quantos títulos o senhor estima que foram apresentados até hoje? Foram 12 anos com 12 filmes, seriam 12 filmes, o que daria 144, mas nós tivemos períodos onde a gente não tinha onde fazer filme, então tem que dar um desconto, talvez uns 125 filmes mais ou menos. Agora, a escolha dos filmes, até um certo momento da nossa história do cinema, era feita assim por 2, 3 pessoas só. A gente reunia e falava, que filmes vamos escolher? Vamos colocar um filme brasileiro feito por Glauber Rocha. Mas espera aí, será que as pessoas vão compreender Glauber Rocha? Ele é um gênio, ele é maluco, ele é complicadíssimo, ele é complexo, né? Complexo é amplexo, abraça muitas coisas todas. Então as pessoas não iriam entender. Não, vamos devagar, vamos mostrar um outro filme, vamos mostrar O Meu Tio, do Jacques Tati, né? É uma comédia, é leve, mas também é uma obra de arte. Então a gente vai obra de arte com obra de arte, com as pessoas que vão permanecendo, porque não é sempre todas as pessoas que vão em todos os cineclubes. Tem um grupo, 10, 12 pessoas maravilhosas que vão, mas as pessoas outras vão porque se interessam pelo tipo de filme. Por exemplo, nós passamos Matrix, né? Nossa, foi mais de 50 pessoas, e aí foi impossível fazer uma roda de conversa. Então, o nosso tipo de cineclube só pode ser com até 30 pessoas, porque daí dá uma conversa muito boa de 1 hora, 1h30, muitas vezes. Mas eu só não entendi uma coisa, seu Ângelo. Isso. Hoje, como é feita a escolha dos filmes? Isso. Eu vou pedir para uma pessoa que está aqui na plateia para fazer alguma explicação de como é feito hoje, porque aquela maneira que eu fazia, pequeno grupo escolhendo o filme que os outros iam assistir, era uma coisa um tanto estranha, se a gente queria uma visão democrática, né? Era preciso mudar isso. Eu não saberia como mudar, porque eu estava acostumado a essa maneira de pensar cinema, eu escolhi. Então, apareceu numa das nossas clubes de leitura, nós temos 3 clubes de leitura em Itapetininga, né? Num desses clubes apareceu uma estudante ultimanista de cinema. Eu mais que rapidamente falei, olha, vem me ajudar aqui a fazer o cineclube. E ela, para alegria de mim e de todos mais que a estimam muito, ela assumiu o cineclube. Ela faz a coordenação toda do cineclube. Eu vou chamar então, para que diga algumas palavras, que está aí na plateia, a Isadora Menck. Por favor, Isadora. Boa noite, obrigada. Está funcionando, né? Bem, então, né? Eu fui num clube de leitura, né? Daí eu conheci o Ângelo, conheci o pessoal mesmo que sempre vai em todos os eventos de cultura, a gente conhece, né? Porque sempre é muito do mesmo pessoal, né? E daí o Ângelo, quando descobriu que eu estudo cinema, né? Eu ainda não terminei a faculdade, ele falou assim, vem me ajudar aqui, vem fazer. E daí eu entrei, e daí eu pensei em reformular o jeito que nós escolhemos o filme do mês.
como o Ângelo falou antes, era ele, quando eu cheguei, né? Só o Ângelo escolhia o filme, e, claro, não desmerecendo, era sempre... O Ângelo entende muito de cinema, ele sempre escolhia um filme que dava uma discussão, que o pessoal ia, gostava. Mas eu falei assim, por que não abrir e democratizar esse espaço de escolher o filme? Então, o pessoal, a gente faz pelo um grupo de WhatsApp que a gente criou. Que a gente criou, não, já tinha, né? Não, criamos, né? Verdade, foi criado. E o pessoal tem o tempo de sugerir os filmes, e depois fazemos a votação e exibimos o filme mais votado, uma vez por mês. Mas o pessoal, ele sabe como é o cineclube, ele conhece a cara e os filmes que dão uma discussão, que, como o Ângelo gosta de falar, filme de autor, né? Filme de autor. Filme de autor, isso. Então, sempre o pessoal sugere filmes ótimos, e é isso, está pelos últimos 6 meses, né? E não sei por quanto mais aí, vamos estar aí fazendo desse jeito. Mas, Adora, você localiza, digamos assim, alguma tendência assim, desse pessoal que faz parte do cineclube? Sabe? Tendência que eu quero dizer no sentido, existe alguma preferência, talvez seja melhor essa palavra, desse clube na escolha dos filmes? O que você percebe? Eu percebo que sempre tem muito filme francês indicado, e sempre dá... Nossa, os últimos meses foi assim, uns 4 filmes franceses, sempre tem... Nossa, parece que a gente combinou, assim. Mas o pessoal sabe escolher filme bom, o pessoal assiste filme bom. Então, como o Ângelo falou, a roda de conversa depois, no final, sempre é muito interessante. Você tem uma visão do filme, você assiste aquele filme, você passa o que você entendeu, não entendeu, mas o que você pegou daquele filme. E outra pessoa ali do seu lado fala outra coisa que ela pegou do filme. E você fica assim, ai, nossa, é verdade. É todo o encontro que a gente descobre coisas novas sobre aquele filme. O que eu sempre faço, eu faço uma pesquisa sobre o diretor, os filmes dele, para a gente conseguir fazer uma mediada assim, e contar algo a mais sobre a produção daquele filme, sobre o meio daquele diretor, entender um pouco da história dele. Mas é muito assim, básico, porque a discussão sempre vai ser centrada no que a gente assistiu ali e a experiência que a pessoa teve assistindo ali. Então, é sempre uma conversa, como hoje eu falo, de igual para igual. Isso. E tem uma outra coisa também interessante, porque a gente quer unir a literatura e a arte de fazer cinema. Então, a gente sorteia livros em todas as sessões de cinema. E como é que eu sorteava? Pela data do nascimento. Quem estivesse mais próxima da data do nascimento, levava. Ela também inovou nisso. Como é que você inovou? Eu inovei com o meu celular, com aplicativos. Eu simplesmente peguei um aplicativo que sorteia números. Então, eu dou um número para cada um, e daí o número sorteado pelo software do aplicativo dá o livro escolhido, né? O Ângelo sempre é o que dá os livros, né? Porque o Ângelo tem essa filosofia de não se apegar, né? Então, o Ângelo lê os livros e sempre doa para o cineclube. Então, sempre tem um sorteio de livros ótimos para o pessoal que comparece. Então, um método muito simples, mas que quem entende de tecnologia faz. Eu não entendo muito, então, também nisso foi ótimo. Me conta um pouco. Há mais pessoas querendo entrar no cineclube nesse período que estão, assim, já um bom tempo? Pessoas que procuram vocês para assistir, fazer parte do cineclube? Sim, sempre tem. Não há um grupo estável, né? O grupo varia bastante. Agora, eu não sei o que a professora Cecília Fontes pensava quando ela começou, junto com a gente, a fazer o filme. Gostaria de ouvir a opinião também de você, Cecília. Como é que surgiu essa ideia? Vamos fazer cinema? E que cinema? Para mim, boa noite para todos vocês. É uma honra estar aqui fazendo parte desse grupo. Para mim foi sempre um privilégio, porque sou uma cinéfila, né? Eu sou uma amante da literatura, em primeiro lugar.
E o cinema, como a sétima arte, vocês sabem, ele congrega as outras, não é isso? Então, é um congraçamento das outras artes, o cinema, né? E realmente é uma coisa que, de um impacto direto e extraordinário, né? Assim como o teatro, né? Então, sempre um elemento mobilizador, né? Um elemento cultural de altíssima qualidade, porque, como o Ângelo falou, como a literatura, a arte trabalha exatamente com o homem, o ser humano, a alma humana, né? Um descortinar de todos os sentimentos, emoções, experiências que o homem pode ter vivido e que vai viver ainda, né? E que nós, que temos um tempo limitado nessa existência, né? Então, nós temos oportunidade de vivenciar 1000 experiências que, na vida real, nós jamais poderíamos, né, vivenciar. E eu tenho também o privilégio, por causa, inclusive, da minha faixa etária, né, como eu fui orientada pelo professor Antônio Cândido de Melo e Souza, fui da última turma dele, e eu pude ter aula com o professor Paulo Emílio Salles Gomes, né? No meu curso de mestrado e doutorado, era o nome da matéria, era Teoria e História do Cinema, né? Então, tive a honra e o privilégio de ter contato com ele. Então, se eu já sempre gostei de cinema, desde os meus 5 anos eu estava no cinema, né? E então, aí, realmente, a coisa atingiu uma dimensão muito maior, né? E eu sou apaixonada mesmo, sou apaixonada pelo cinema, e, para mim, foi um privilégio muito grande, porque eu morava em São Paulo, só para contar uma circunstância para vocês, então, há um quarteirão do Espaço Unibanco de cinema. Então, eu bebi os grandes filmes de arte, né? Ganhadores de Berlim, né? de Veneza, né? Cannes, durante todo o tempo que eu vivi em São Paulo, dava aula na faculdade lá, né? E depois vim para cá, né? A gente veio para cá, acho que em 2007, né? Então, aquele vazio que se instalou, né? Por quê? É o problema sério aqui na cidade, né? O cinema de Itapetininga, apesar de a sala materialmente ser muito boa, só que o repertório realmente é lamentável, né? E não foi por falta da gente insistir com o gerente lá, olha, por favor, eu acho que a comunidade mereceria ter contato com filmes de arte, quer dizer, os blockbusters, né, americanos, né, mas filmes de arte realmente vocês poderiam muito bem, vocês têm aí à disposição, poderiam passar e oferecer essa oportunidade. Mas não há público. Eu falei, mas como é que vocês podem falar isso, né? É só, pelo menos uma vez por mês, né, apresentar um grande filme e colocar à disposição daquela clientela que eu sei que existe. Então, mas isso nunca deu certo, infelizmente. Quem sabe agora a gente podia até tentar, né, através do Cineclube mesmo, do Beto, né, o secretário da Cultura, quer dizer, forçar mais um pouco, pressionar para ver se a gente pode. Porque isso você falou, o grupo, infelizmente, é pequeno, né, porque você falou, nem o espaço físico possibilitaria, né, que, por exemplo, 40, 50 pessoas vissem o filme, porque isso impediria o debate, inclusive, que é um dos pontos altíssimos do Cineclube. É exatamente o círculo de discussão. Realmente, eu acho realmente uma coisa que me entusiasma profundamente, porque você fica todo mundo nivelado, né, e com toda a liberdade para falar, para expor, né, para ver os aspectos que chamaram a atenção, como que o Ângelo falou, cada um de nós é um indivíduo, né, quer dizer, irrepetível, né, cada um de nós é um microcosmos, é um universo, não é isso? Então, com toda a visão, com toda a experiência de vida, né, com toda a cultura que conseguiu amealhar tudo, então, esse debate é realmente extraordinário. Agora, a pena que o número é limitado, né? Teria de ser limitado. Então, por que não pressionar para que os filmes de arte fossem passados pelo menos uma vez por mês no cinema da cidade, aqui também, que é um espaço maior, né? Então, oferecer essa oportunidade, eu acho que eu dou muita importância para isso, principalmente porque os jovens, né, com os quais eu tenho contato, eles estão completamente afastados. Eles nem conhecem os grandes autores, eles nem conhecem os grandes diretores. Às vezes conseguem saber alguma coisa do Oscar, né? Os filmes que ganharam ainda, dificilmente. Mas os grandes ainda, dos grandes festivais de cinema, realmente eles não sabem absolutamente nada. E isso empobrece
mas de uma maneira terrível, né? A cultura deles e a formação, né? Isso. Você vê que tem... Desculpa. Meus parabéns. Você vê que tem um ponto interessante, quer dizer, como será possível reproduzir cineclubes da maneira que a gente faz? Será que aqui mesmo, nesta sala magnífica, né, neste cenário, acho que é o melhor equipamento que existe do SESI, fora São Paulo, é o nosso aqui, o de vocês, aqui vocês estão fazendo, né? Também exibe muitos filmes de arte. Nós assistimos os filmes, por exemplo, de Israel há pouco tempo, os filmes da Alemanha, filmes maravilhosos, filmes árabes. Aqui também tem cinema de arte. É pena que não permite fazer a roda de conversa, mas é uma coisa que a gente pode até aproveitar. Aproveitando, já que o interesse pelo cinema francês é tão grande, vou já adiantar a vocês que em agosto teremos a mostra de cinema francês. Ai, que beleza. Né? Então, o SESI, teremos, se não me engano, 8 ou 10 filmes do cinema francês. Então, aqui estão todos convidados. Isso. Por que centralizar o Cineclube? Hoje é apresentado no Abílio Vitor. É isso ou não? No auditório. No auditório Abílio Vitor, cinema, né? Sim, mas para a gente pensar em novos públicos, por que não no CEL, que é um espaço bem bacana, em outros espaços da cidade que teria possibilidade? Há essa possibilidade? Vocês estudam essa possibilidade de apresentar numa escola, num bairro mais distante do centro? Como vocês pensam isso? Isso. Inclusive, no ano passado, a gente fez cineclubes, vamos dizer assim, especiais para jovens carentes, né? Inclusive o Paulo era coordenador, Paulo do teatro, né? Era coordenador de uma dessas instituições, e fizemos também com pessoas idosas que estavam no asilo e assim por diante. Quer dizer, já percebemos que é possível. O que talvez a gente deva fazer é criar mediadores para possibilitar que saia a roda de conversa, que não é difícil, mas a pessoa precisa ter alguns truques para que não haja conversa paralela, para que a pessoa não vá para outros assuntos, escape e assim por diante. Precisa ter um pouco de técnica, o que seria não é nada difícil de fazer. Por outro lado, eu também tenho que reconhecer que desde o começo, a Câmara nos ajudou, depois não tivemos mais a Câmara, porque entrou um presidente de outro partido, e falou, não, aqui é a Câmara Municipal, fazer leis, não mostrar filme, que é isso? E aí, então, interrompeu na Câmara Municipal, nós fomos para outro espaço, assim por diante. Mas a Prefeitura tem nos ajudado muito. Os secretários de Cultura, todos, até o atual, têm nos ajudado muito. Então, nós fizemos assim, uma parceria. E essa parceria pode se estender também a outras entidades. Eu acho que isso é uma boa solução. A gente tem que caminhar, né? Nós começamos alguma coisa, 12 anos, já temos assim uma boa vivência, agora é a hora de outros começarem a pegar isso e levar para frente. Há a possibilidade de se apresentar um projeto à Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Cultura, para formar professores, talvez, para exibir em escolas? Há esse estudo do Cineclube? Não temos ainda. Nós temos um começo desse estudo, mas é com a outra entidade que nós pertencemos, que é a Academia Itapetiningana de Letras, né? Já estamos fazendo alguns contatos com a Derita, né, para que a academia também ajude mais a Derita a essa questão de arte, de cultura e tudo mais. O que nós podemos fazer também em termos de cinema, de cineclube, né, de cinema de autor. A diferença do cinema de autor é que ele é que comanda o filme, então a autoria é dele. Já numa fábrica, onde faz esse tipo de filme pré-programado, vamos dizer assim, com um roteiro que não tem lá muitas alterações, pode trocar o ator, mas é a mesma coisa, né? O diretor, ele é simplesmente mais um técnico no meio dos técnicos, né? Mas quem determina o que vai ser exibido é o dinheiro, tem que dar lucro. O cineclube e cineclubes não tem que dar lucro. Então, é uma grande diferença, né? Eu queria também chamar a atenção para um ponto muito importante. As pessoas que têm ido ao cineclube,
algumas delas reclamam. Teve um rapazinho jovem, né, com a namorada, e falou: mas vocês estão discutindo, depois ele falou em particular comigo, vocês estão discutindo o filme, a dramaturgia, o roteiro, mas vocês não estão falando nada de cinema. Né? Eu falei: ué, tem gente que quer saber como é feito o filme, né? Então essa é uma outra possibilidade também que é possível. De vez em quando, lá na roda de conversa, a gente explica, né? O diretor usou esse efeito porque ele queria dar uma personalidade maior para o personagem, então ele filmou de baixo para cima. Agora, quando ele quer diminuir o personagem, ele filma de cima para baixo, né? Isso tem os seus efeitos, assim por diante. Ou seja, é possível alguma explicação, mas para poder explicar mais teoricamente o que é um filme, como é feito e tudo mais, é outro tipo de cineclube. Bacana. Estamos abrindo para perguntas da plateia. A participação de vocês é fundamental no Dedo de Prosa. Alguma pergunta? A minha pergunta vai para o secretário de Cultura, Beto. Uma honra a sua presença. Desculpe. A minha pergunta seria o seguinte: como é que está o contato da Secretaria da Cultura com a Secretaria da Educação? A gente está falando de cinema aqui, talvez algumas pessoas achem bobagem ou coisa do tipo, né? Mas eu trabalhei com filmes, fui professora de História, né? E eu sei que eles gostam muito. Vai numa escola de bairro, bem isoladinha, onde eles dificilmente vêm para o centro e tomam contato com o cinema, eles só veem televisão, né? Gente, vocês não acreditam. Eu passei Charlie Chaplin e eles amaram. Eu tinha aluno que assistiu 3, ia na minha turma, fugia da aula, a diretora não está aqui, né? Fugia da aula e iam lá assistir o Chaplin, que é o Tempos Modernos, que eu fiz um trabalho muito legal com esse filme. Eu ficava impressionado, eu tinha que ter muito jogo de cintura, né? Porque eles acabavam fugindo e iam lá. E riam do filme e gostavam, porque a gente dava uma paradinha. Eram filmes assim de 100 minutos, não 2 aulas, para quem não conhece escola, né? Não sabe como é que funciona, mas 50 minutos por aula, o filme 100 minutos, 2 aulas. E dava tempo para dar uma paradinha, às vezes dar uma apressadinha, né? A gente fazia assim. Tanto é que a diretora só permitia que a gente fizesse bem, com debates, com tirar do aluno, né? O que você está percebendo? Né? Tempos Modernos está atualíssimo, gente, vocês não acreditam, né? Sistema de previdência, todo, né? etc, etc. A arte é assim, a arte não morre. Exatamente, um filme de 1936. Bom, enfim, a Secretaria da Cultura também trabalha crônicas, contos e poemas. Os nossos jovens estão fazendo isso através desses aparelhos deles, né? Modernos, né? Eles fazem pequenos microcontos, né? E WhatsApp, não sei o que mais, e passa para frente. Eles têm muito o que dizer, muito. E são muito criativos. A gente pensa, mas é pobrezinho, o que vai entregar para a gente? Tem muito, gente, muita coisa. Mas qual é a pergunta? Muita coisa. Desculpe. A pergunta é se a Secretaria da Cultura está dialogando, né, com a Secretaria da Educação, em termos de cultura mesmo, levar até lá. Porque não basta a gente falar, não sei o que, vão trazer. Não leva. Sabe, tem que levar o cinema lá, na escola. Eu acredito nisso. Boa noite a todos. Sua pergunta é bem específica no caso de cinema, né? De cineclubes e tal. Essa não é uma pauta que a gente discutiu ainda, né? Mas em relação à relação da Secretaria da Cultura com a Educação, ela é ótima. Inclusive, tem um projeto que está na Secretaria de Educação que é muito legal, eu vou até aproveitar para falar aqui, e até em parceria com o SESI, aqui já existe, que é o Embaixador Mirim do Esporte. Né? Então, aquela criança que é uma líder natural da sua turma, que gosta de esporte, que chama os amigos e tal, ele é incentivado,
né? E ele vira o embaixador da turma. E esse embaixador ele vai contaminar a turma, criar projeto dentro e levar. A gente está criando o Embaixador Mirim da Cultura. Isso é totalmente novo, né? É uma iniciativa da turma do SESI, né? Que está ajudando a gente nesse sentido. Então, esse é um projeto que só pode andar na mão da educação. E é um projeto que a gente vai sentir o resultado a curto, médio e longo prazo, né? A curto é um resultado imediato, com as crianças ali, aquele líder natural, que é aquela criança que talvez goste de cinema, né? Ela vai contaminar os amigos, ela vai levar os amigos a participar de um cineclube, a formar um cineclube. E a longo prazo, a gente vai sentir isso daqui 5, 10 anos, né? Que ele vai ser um adolescente, que vai ter uma visão diferenciada de mundo, ele vai ser um adulto também diferente. Muito bom, parabéns. Bacana. Parabéns. Bom, eu acho que, inclusive, o valor social é fundamental mesmo nesse tipo de iniciativa, levar até eles, por exemplo, o grande cinema, né? Os grandes filmes, porque a gente vai estar resgatando um direito que tem sido negado a eles, é o acesso aos bens culturais. Vocês concordam comigo, né? Tem sido negado, né, de uma forma realmente lastimável à juventude brasileira, a infância e a juventude brasileira. Então, por que eles não podem ter oportunidade de experimentar, né, a grande arte? Por que eles não têm oportunidade de conhecer? Quer dizer, é uma injustiça realmente inaceitável. E esse tipo de iniciativa vai caminhar exatamente nessa trilha aí, devolver para eles um direito que está sendo negado. Então, eu apoio, olha, de uma maneira assim, entusiasmadíssima, essa iniciativa aí, levar o cinema para eles mesmo. Como a Maria Júlia fez aqui, teve a mostra com o Charlie Chaplin, não é isso? Então, por que eles não podem? São cidadãos brasileiros que estão sendo, né, vítimas de uma injustiça, que não dá para a gente aceitar. Bom, era isso que eu... Bacana. Então, Ângelo, você gostaria de fazer alguma consideração final? Sim, gostaria de verificar o seguinte: por que as pessoas não vão aos eventos de arte? Então, eu fiquei muito tempo pensando a respeito disso. É muito mais cômodo eu ficar na frente da televisão e vendo aquela novela, vendo os filminhos, né? Os filmes que são infantilizados. É mais cômodo, mas perdeu o escurinho do cinema, perdeu a relação, né, simbólica, uns com os outros, todos nós, numa sala, vendo uma obra de arte, né? Isso foi perdido, não dá mais para recuperar. Por outro lado, todos os jovens e menos jovens usam o virtual, usam a maneira virtual. Eles podem criar filmes com o celular. Quer dizer, é possível recobrar outras formas de se fazer cinema, além dos filmes classicamente feitos. Mas tem uma coisa ainda, a gente não conseguiu entender por que os sistemas de comunicação de Itapetininga não conseguem levar até as pessoas os eventos que estão acontecendo, porque eu gosto de evento, então o que vai ter sábado? Tem este evento, este. De repente eu fico, mas os 3 são ótimos, qual que eu vou? Quer dizer, há um boom de eventos culturais nesses últimos anos, 3 anos, maravilhoso. Mas a imprensa, os órgãos da imprensa falada, escrita, as televisões ajudam bastante quando dão as notícias, porque as pessoas estão vendo a televisão e vão. Já o jornal, o jovem quase não lê mesmo, né? Então, pelo jornal fica mais difícil. As rádios também ajudam, dizem dos eventos e assim por diante. Então, eu creio que precisaria um estudo mais aperfeiçoado, uma tese, né, até de mestrado, como fazer com que a comunicação ela divulgue melhor na questão de Itapetininga os eventos. Aí acho que nem é mestrado, doutorado. É um pouco mais complicado. A última pergunta? Eu acho que isso que você está falando, Ângelo, nós aqui temos conversado muito sobre esse assunto, de como esse evento chega para as pessoas. Porque nós aqui temos sentido muito, às vezes, espetáculos de excelente qualidade, uma divulgação extrema, né, de todo nível possível, seja ela televisiva, de rádio, divulgação de jornais e assim por diante.
E muitas vezes a gente encontra aqui no espetáculo de excelente qualidade um público pífio, né? Então, e a gente senta e fala assim, aonde que nós estamos errando, o que nós temos que fazer para que realmente chegue nas pessoas a informação disso ou daquilo. Então, eu tenho certeza que não é uma coisa única nossa, eu acho que isso acontece de forma geral aqui dentro da cidade. Eu não sei se as pessoas lê o jornal e não entende, se vê a televisão, mas também não consegue interpretar aquilo. Eu sempre me questiono aonde que está a interrogação nesse caso. Perfeito. Também eu quero aproveitar o gancho na pergunta que foi feita para o secretário e falar um case nosso aqui. Os nossos alunos, de forma geral, eles participam dos cinemas aqui que a gente faz a apresentação. Nós temos também os mediadores e os professores também que preparam os alunos, vai assistir aquele filme. Então, os alunos eles já vêm para a sala de cinema já sabendo o que vai passar, qual é a história, e é trabalhado isso com eles depois da apresentação. Os professores também fazem um trabalho com eles, e tem alguns casos que os alunos eles produzem curtas. Muito bom. Tá? E eu tenho acompanhado, assistido a alguns curtas que os alunos produzem, que praticamente eles fazem uma releitura de algum assunto, montam os roteiros, fazem as edições e tal. Olha, gente, tem aparecido material de qualidade. E você vai ver, é molecada de 10, 12, 13 anos. Tá? Então, é só apenas para um case, para ilustrar a importância disso aí. Isso. Bacana. O Ângelo só vai encerrar, o seu Ângelo vai encerrar com uma foto, então, para a gente já passar ao secretário de Cultura. Desculpa, claro. Podia fazer uma pequena colocação. Aproveitando a oportunidade, agradecer imensamente essa iniciativa da qual eu participo com muita felicidade, e convidar as pessoas, dizer que é gratuito, acontece domingo, 17 horas, você está com aquela ressaca de segunda-feira, vai lá assistir. E eu fico me perguntando muito sobre isso, eu sou, cada tijolo aqui do SESI, eu vi com a maior alegria a construção desse teatro. Eu acreditava que eu ia envelhecer e não tinha a esperança que tivesse acontecendo um teatro aqui em Itapetininga, uma cidade que eu nasci, não morei, vivi a minha vida em São Paulo. Agradeço o trânsito de São Paulo, porque eu entrava no cinema. Entrava no cinema e o trânsito ia embora, e eu amo o cinema também. Que me levou para o cinema foi o meu piano, né? Tive um professor maravilhoso, Eduardo Moura Castro, ele é brasileiro, radicado nos Estados Unidos, e ele dizia para a gente, el piano é um cine. Se você não tem uma imagem estética na sua mente, você não vai tocar nada. E o coração das pessoas é feito para tocar, não é só para bater. E eu acredito imensamente que a educação só vai melhorar quando a gente almejar atingir a cultura realmente. Através da arte é que a gente vai realmente ter uma educação de qualidade, se o patamar for acesso à cultura. Eu acho que as pessoas falam muito, né, do desastre ecológico, da economia, da queda da bolsa, e etc., etc., e não fala do desastre cultural, né, que impressionante. Você tem um pouco de arte nos primeiros anos de escola, e depois você não tem absolutamente mais nada. É comer apostila e não tem isso. E eu creio que, assim, vários acontecimentos que tiveram aqui no SESI, eu acho que fui responsável por ter trazido um quarto do público, pelo menos, porque eu fico que nem papagaio repetindo assim, olha, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso.
muita gente nunca tinha vindo aqui nesses 10 anos, pisou no palco aqui pela primeira... eu levei até o palco, inclusive, falar com o artista. Então, eu acho que cabe a cada um de nós também, além da imprensa, que eu acho importantíssima, de cutucar o seu parceiro, cutucar o seu vizinho, convidar, vamos comigo lá hoje, né? E aqui quero falar uma coisa da minha avó. Minha avó falava, você não diz para a pessoa, você quer, você leva para ela. Você tem que levar. Talvez o grande Milton, né? Seu xará, o Nascimento, tenha toda a razão de dizer, né? O artista tem mesmo que ir, mas também tem que trazer, né? Porque aqui tem toda essa estrutura maravilhosa, mas a gente tem que estar nas escolas mesmo. Eu acho maravilhoso esse projeto, conte com a gente. Eu trabalho com música aqui, e a gente diz que não tira leite de pedra, não, né? É mais que isso, leite com sabores já, né? Então, eu quero agradecer imensamente essa vida inteligente, cultural, maravilhosa que tem aqui em Itapetininga, através dessas iniciativas do Clube de Leitura, do cinema. O SESI é um verdadeiro oásis para a gente aqui na cidade. Pedir para o nosso secretário que amplie quanto mais possível isso. A gente tem lá o anfiteatro, né? Que lá também a gente possa ter uma programação cotidiana, né? E que a gente volte a ser a Atenas do Sul Paulista, não apenas do Sul Paulista, Atenas do Sul. Muito obrigada. Obrigado a você, Isabel. Parabéns. Parabéns. Enfim, nós temos... Antes de mostrar a foto, Ângelo, então, nós temos grandes desafios pela frente. Mas é impossível não conseguirmos isso. Então, a gente entende, acho que pela fala comum, que um dos caminhos é através da escola, é através da educação, que a gente possa conseguir mudar essa perspectiva, né? Esse panorama que nos é apresentado. Então, acreditamos também, acho que como uma grande fala de todos, porque quem conhece Guimarães Rosa se torna menos pobre, né? Se torna menos pobre, né? A gente vai continuar sendo sempre pobre, mas diminui um pouco a pobreza, né? Então, a partir do momento que você lê um Grande Sertão Veredas, você tem uma revelação de um mundo sem limites, né? Enfim, vamos mostrar então a foto, Ângelo, e aí nós passamos ao nosso secretário. Isso. Pode ser? Essa foto, acho que todo mundo está vendo, né? Essa foto aqui é uma das muitas fotos que a gente tem para anunciar que vai ter um espetáculo, né? De vez em quando tem algum tipo de ilustração e assim por diante. Então, lá está Cine Janelas, porque era do governo anterior, né? E era aquele acordo da prefeitura com uma empresa que pagou menos ICMS e investiu em arte, né? Após o filme, há debates e sorteio de livro. Olha lá, ao lado, Dom Joaquim, né? Ao lado, aquele prédio de lá. É sempre assim, alguma coisa diferente. Mon oncle, meu tio em português, é um filme de Jacques Tati. Poucas pessoas conhecem Jacques Tati. Ele fez só 5 filmes, mas que filmes maravilhosos que ele fez. Então, é preciso que houvesse divulgação das obras de arte, mas o circuito de distribuição dos filmes pertence às grandes companhias produtoras de cinema de Hollywood. Eles nunca vão passar um Jacques Tati, eles só querem passar aquelas coisas que eles fazem lá, aquela coisa, a mesmice, né? E que eles imaginam que é aquilo que o povo quer, então vamos dar mais violência, vamos dar mais corridinha, aquelas corridinhas do fim do filme, vamos apresentar os heróis, cada um de nós é um super-herói, e assim por diante. É uma ilusão, é uma pseudo-arte. Eu peço para vocês, por favor, que procurem a arte de verdade, porque a arte de verdade, ela se distingue pelo seguinte: ela é inovadora, ela é revolucionária, ela muda o comportamento da gente. A arte, ela tem o pendão de criar na gente uma vontade de viver. Sem arte não há vida. Esse é meu recado. Muito obrigado por todos vocês por terem vindo. Obrigado ao secretário. Obrigado a vocês. Obrigado. Secretário, por gentileza.
Boa noite. Boa noite, novamente. O Ângelo, ele não é só a pessoa do Cineclube, ele também faz oficina aí de escrita, né, Ângelo? Fora as outras atividades, Edgar Morin e tudo mais, né? Eu fiz uma síntese rápida do trabalho que a Secretaria desenvolveu aí nesses 6 meses e eu coloquei alguns pilares que eu achei interessantes para passar. Tem muita coisa variada, então eu defini alguns pontos que eu achei importante, né? É uma apresentação rápida e eu coloquei bastante vídeo nela também, que é para a gente visualizar, né? Enxergar melhor a prática da coisa, né? Pode passar. Então, qual é o papel da secretaria? É um pouco aquilo que o Sampaio falou, né? É o fomento, é o resgate, é o acesso, é a valorização, né? O primeiro desafio que a gente teve foi o carnaval. Acho até paradoxal falar do carnaval, e eu coloquei muita coisa do carnaval aqui. Por quê? Porque a sociedade tem uma visão, né? A Secretaria de Cultura, primeiro que ela só faz evento, né? Eu acho isso péssimo, essa visão que as pessoas têm. E não é, tem muita coisa, eu já vou mostrar. E o carnaval, ele é muito discutido, né? As pessoas, não, o carnaval faz hospital ao invés de fazer o carnaval, né? Vai investir em ônibus, linha de ônibus, isso, aquilo, a pessoa morrendo no hospital e vocês estão fazendo carnaval. Então, eu foquei muita coisa do carnaval para mostrar um outro lado, né? Que ele está englobado em várias vertentes da cultura e outros fatores. Pode rodar. Pode-se considerar como já disse, um dos grandes do interior paulista. E o carnaval, pessoas só compram muita coisa para fora. Só o carnaval. Mas eu quero a todos vocês. Parabéns, Gabriel, por ter essa cultura bonita. Então, acho que o primeiro ponto do carnaval é a gente fazer esse resgate histórico. Ele está presente no coletivo das pessoas, né? Então, a gente fez até um desfile com o pessoal mais velho do carnaval, a velha guarda. Pode. Cultura e meio ambiente. Mais uma vez associando o carnaval, né? A gente conseguiu uma parceria muito feliz aí com o Rude, que é um itapitiningano que faz o carnaval há 12 anos na Inglaterra. Ele é super valorizado lá, né? As pessoas tiram o chapéu para ele, e a gente conseguiu com que ele fizesse o primeiro carnaval com a gente aqui. Todo de material reciclado, então teve todo um trabalho musical, com oficina musical. A gente criou carro alegórico com material reciclado, né? Ele chegou a fazer oficina no Taboãozinho, pegou umas crianças com uma certa vulnerabilidade, 2 crianças tiveram um destaque maior. A gente conseguiu dar uma bolsa na escola de música para tocar em bateria, né? E além de tudo isso, contou ponto para o município Verde Azul, né? Itapetininga ela é mal ranqueada
né? O município Verde e Azul são ações que você faz voltado ao meio ambiente. Então foi uma ação conjunta aí que ajudou, inclusive, o município a melhorar esse ranking. Quanto melhor o ranking, melhor o Estado olha para você, melhor, mais dinheiro ele pode estar enviando, né? Pode passar. Então, a gente até desfilou no Campos Sales, né? Há muito tempo a cidade não desfilava lá. Então, como a gente queria fazer esse resgate histórico do inconsciente coletivo das pessoas e tal, a gente conseguiu desfilar lá também. Esse é um ponto que até não está ligado com o Carnaval, né? Que é um trabalho importante, né? Foi uma iniciativa do nosso diretor aí, o Ednei, que está ali atrás, junto com o pessoal do CAPS, que foi o Sarau Sem Cápsulas. Por que eu coloquei? Porque a cultura e a saúde, né? Porque a cultura, ela é a saúde mental, né? Ela é o bem-estar, ela é, né? Ninguém vive só de trabalhar e comer, né? Então, e esses saraus que estão acontecendo, acontece uma vez por mês, chama Sarau Sem Cápsulas, é o pessoal do CAPS. Para quem não sabe, é fugiu o nome, mas é o atendimento psicossocial, né? Tem do álcool e drogas, tem o pessoal que fica na Chapadinha, tem um infanto-juvenil, a gente faz com eles, e eles gostam, eles se soltam, eles se sentem valorizados, né? A gente assiste, tem um público ali que gosta, que frequenta, eles têm um lanchinho depois, eles tocam violão, né? Então é um trabalho importante aí, pode passar. Cultura e economia, mais uma vez, voltando ao Carnaval. O Festival do Boteco, que a gente costuma fazer no Carnaval, esse foi um ponto bem importante, que eu achei interessante fazer, né? Acabou o festival, eu conversei com todos os comerciantes e eu comecei a levantar todos os dados econômicos, exatamente por isso. A partir do momento que uma Secretaria de Cultura, uma prefeitura, ela faz algum evento, seja ele cultural ou para outros fins, ela movimenta uma cadeia econômica na cidade, né? E a cultura, ela também está muito ligada à economia, ela é essencial. Então, aqui são alguns números, e alguns impressionam. O Festival do Boteco, que foram 4 dias de evento, eles giraram mais de R$130 mil. Na verdade, foi mais, porque eu descobri que muito comerciante me falou o valor a menos, com medo que eu cobrasse mais no próximo ano. Esse valor, o que girou no Carnaval ali, é mais do que a prefeitura gastou com que ele fosse realizado. Então, se a gente contabilizar a parte econômica de tributos, se a gente contabilizar que 150 quilos de farinha de trigo é emprego, foram 80 quilos de frios, 180 quilos de tomate. E 180 quilos de tomate é o nosso produtor local que está plantando, é o pessoal que está na feira. 200 caixas de morango. E ainda 78 pessoas trabalharam diretamente no Carnaval. Desde o pessoal da barraca até músicos que foram contratados, até o pessoal que montou equipamento, palco, né? A gente fez até um videozinho bem curto também, mostrando um pouco do que foi o Festival do Boteco. E é legal que dá para ver criança, enfim, é uma variedade. Pode rodar.
Cultura também, como o Sampaio disse, a gente também acredita muito que ela tem que intervir positivamente no meio, né? Essa foto é o Du Fransani, que trabalha com a gente. Ele é voluntário lá no Céu das Artes, inclusive está sentado ali atrás, né? Ele dá aula de violão e tem uma turma boa lá. Então, eu não tenho os números aqui, eu não coloquei, mas existe um estudo socioeducativo que foi feito em 2015, falando o que a cultura promove e ajuda e contribui com o meio social. E a gente conseguiu aumentar muito esse número. Hoje, a gente está impactando em torno de 800 crianças diretamente. Então, a gente tem 2 pontos. Existe um estudo, chama o Estudo Kairos, do Instituto Kairos, das áreas de vulnerabilidade da cidade. E tem 4 áreas que elas são consideradas as piores, e 4 áreas que são muito baixas, né? Essas 2 áreas que são as consideradas piores, hoje, elas têm o Céu das Artes ativo, funcionando, e a outra área, que é aqui no Shangri-La, onde tem a Casa do Adolescente, que ela está ativa, ela está com atividade o tempo todo. Então, essas crianças estão sendo trabalhadas, né, nesses 2 pontos específicos, né? Então, eu tenho certeza que esses números já não são os mesmos, eles já estão começando a melhorar, né? Pode passar. Aí, um exemplo, né? A gente tem o Circuito Cultural Paulista, e pela primeira vez ele saiu da região central. A gente está colocando uma apresentação no centro e uma apresentação na periferia. E o lugar que a gente encontrou foi o Céu das Artes. Pode passar mais uma foto. Então, a gente, às vezes, até fala, não, é difícil o público e tal. Aí, o Céu das Artes estava cheio, né? Então, às vezes, a gente leva alguma coisa num lugar que não tem nada, nunca teve, precisa de uma intervenção, né? A gente começa a sentir os resultados positivos. Pode passar. Aqui é para falar um pouco, assim, sobre a posição hoje da Secretaria e da Prefeitura em termos regionais, né? Eu acho que eu posso estar enganado, mas hoje a Itapetininga está tendo uma importância maior regional. A gente está tendo um diálogo maior com as cidades vizinhas. Tudo começou com a virada cultural, né? Foi uma grande conquista aí, movimentou mais de 25 mil pessoas na cidade. Em seguida, a gente conseguiu o seminário Olhares da Gestão Cultural. Veio muito líder próximo aqui, da área da cultura, né? E veio o Carlos Augusto Calil, que foi secretário de São Paulo, deu palestra, a Lídia Goldenstein, né? Região turística. Eu fiquei impressionado. Eu liguei para 5 cidades vizinhas. A gente precisava estar inserido no mapa turístico do estado. Isso para vir dinheiro. Eu liguei para 5 cidades vizinhas e convidei para fazer uma reunião aqui. As 5 vieram, de bate-pronto, e a gente criou uma região nova, chamada Roteiro, Fogão e Viola, que está totalmente ligada à cultura, né? A gente estudou, discutiu qual é a identidade do nosso povo. É caipira, e ao mesmo tempo o caipira, às vezes, as pessoas não sentem muito orgulho do caipira, né? Que é uma tristeza. Então a gente colocou de uma forma sutil, né? O fogão e viola, de certa forma, você remete a uma vida, né? A coisa caipira, né? A gastronomia ali, né? A viola e tal. Então, são fatores que mostram que a gente está tendo um diálogo, a gente está se tornando uma referência. A gente pegou um projeto lá de colocar as músicas, as apresentações musicais na praça, né? O prefeito de Buri passou pela Praça dos Amores, ele viu, ele adorou, ele conversou até com o Du, falou, eu vou fazer isso lá em Buri, pegou o contato do músico, já contratou um músico para tocar lá, né? E putz, isso aí já vale todo o trabalho. E o próximo evento, que a Milene pode falar melhor, né, Milton?
foi uma conquista da biblioteca aí, que é o Encontro Regional de Gestores Municipais e Bibliotecas. Então, a gente tá buscando, né, esse protagonismo em algumas coisas, chamando a responsabilidade para a nossa cidade, né? Ela tem que ter uma voz mais alta aí, próxima à região, até para ajudar as outras regiões, né? Essa troca está sendo bem interessante. Tatuí, por exemplo, que é a capital da música, eles convidaram a nossa banda municipal para tocar lá. Né? Parece um absurdo. A gente que deveria talvez chamar eles, não sei, né? Mas eles convidaram a nossa banda, o Voz foi lá, apresentou, e foi bem bacana. Eu coloquei o último vídeo, né? É um vídeo novo, que é da virada cultural. Eu achei importante a gente documentar ele tem 5 minutos, daí encerra os vídeos, e é uma síntese bem geral do que foi. Eu achei que, por ser histórico, um momento histórico, a gente tinha que registrar mesmo. Pessoalmente, para mim, eu sou bem tímido, é bem difícil eu falar, é difícil eu estar aqui. Eu falo no vídeo, dá para perceber que eu estou bem incomodado, mas pode rodar. Eu acho importante quando a gente faz virada pela primeira vez em uma cidade, porque é quase um curso de virada, um curso de um grande evento como esse. Para as prefeituras, para as secretarias de cultura das cidades, é muito importante, porque você passa a ter muita dimensão do que é um evento. Não que a virada seja o maior evento do mundo, mas a gente pensa que é um pouco sim. A gente imagina que, além da democratização da cultura, tem uma coisa muito importante, que é a consequência econômico-financeira mesmo da virada, que é o tanto de gente que vem de fora, ou mesmo o pessoal da cidade que sai pela cidade, consumindo também. Então tem um retorno também financeiro. Mas, a parte disso, eu acho que o grande ensinamento é o ensinamento de produção, e que dá um caminho novo para as secretarias de cultura das cidades, essa parceria que vem governo do Estado, Secretaria da Cultura, Ministério da Cultura e as prefeituras. Primeiro, essa noção de parceria, que é tão importante nos dias de hoje, que a gente vive cada coisa hoje em dia, que a gente tem que entender que a gente só vai seguir adiante se a gente realmente for junto, se a gente aprender a conviver e tocar as coisas em parceria. Trabalhar pensando nas pessoas, trazer essa oportunidade, agradecer o governo do Estado de São Paulo, toda a Secretaria de Cultura, o secretário dele, assim, que não entrou na comunicação, ele atendeu prontamente, foi possível por essa parceria com pessoas do meio. Nós estamos com bastante carinho, porque foi preparado com bastante amor para todos vocês. A virada cultural é um presente para todo mundo, é extremamente democrática, tem uma diversidade cultural e musical fundamental para o país, oportunidade de chegar em lugares que a gente não chegaria ou que a gente não chegou. Hoje, dia 27 de maio, é um dia histórico, dia da nossa conquista, a primeira virada cultural de Itapevi, para a nossa cidade, uma conquista que a gente espera que ela se mantenha aí por muitos anos. Tivemos uma virada de sucesso, por ser a primeira edição, foi sucesso total. Agradeço todo mundo, a Prefeitura, ao Secretário de Cultura, muito obrigado por tudo aí, que venha o ano que vem. A gente quer trazer o nosso som, fazer todo mundo se divertir, a gente está muito feliz e quer agradecer a organização da Virada Paulista e a gente está feliz. Cara, eu achei incrível, eu achei super legal, assim, a gente chega, falta muito, viaja muito, e cada cidade tem um diferente muitas vezes, e a gente sentiu desde a hora que a gente entrou um calor muito grande da galera, muito antenado, sucesso essa primeira virada.
O nosso público, normalmente a virada no interior, ele tem 2 palcos, um interno e um externo, né? O externo é o dos grandes shows, dos artistas de renome. E o interno, que normalmente é um lugar fechado, é para apresentação teatral. Então, no comecinho apareceram ali umas imagens de um monte de gente sentado no chão e tal. A gente quebrou um paradigma junto com o governo do estado. Como a gente está usando muito a Praça dos Amores para fazer evento, eu acabei pedindo para a gente fazer externo também, correndo o risco de chuva. E isso fez com que o público aumentasse 6, 7 vezes em comparação com as outras cidades. Porque, normalmente, o palco interno, as pessoas não vão, não sei se é esse problema de divulgação e tal. Então, quando a gente faz na rua, ele se autodivulga. As pessoas passam, veem aquela estrutura, param para ver. Então, lotou. A gente chegou a ter um público de 350 a 400 pessoas, sendo que nas outras cidades era um público de mais ou menos 50. Né? Pode passar. Bom, para encerrar, quais são os desafios e projetos aí, pelo menos até o fim do ano? A descentralização das ações vai ser um eterno desafio. A gente precisa democratizar ao máximo, levar ao máximo de lugar as ações, né? Baseado até nesse estudo do Instituto Cairós, social. A gente quer com que a cultura seja algo transformador, né, na vida das pessoas. Um dos desafios é a organização do artesanato. Por que eu coloquei? Porque o nosso papel, ele é fomentar, ele é resgatar, ele é tudo isso. E existem alguns casos que precisa de uma intervenção maior. Muitas vezes o poder público ele tem que tomar frente e ser protagonista, né, de algumas ações. E eu enxergo isso muito para o nosso artesanato local, né? É um artesanato que são grupos, né? Muitas vezes não há um diálogo, são grupos com interesses diferentes e eles não têm as suas dificuldades, né? E eu enxergo que às vezes falta até a gente trabalhar isso, né? Qual que é a nossa identidade como artesanato, né? Qual é o artesanato local? Isso existe, tem potencial, pode ser criado, né? Então, eu enxergo como um fator que a gente vai intervir direto com os grupos aí para estar tomando a frente e sendo um guarda-chuva para que elas entrem embaixo e a gente crie novos caminhos, né? Antes de eu vir aqui, a gente até estava tendo uma reunião sobre isso, discutindo onde a gente vai criar a feira, né? E hoje estamos estudando aí uma casa do artesão, que é uma meta nossa aí. Vamos ver se até o fim do ano a gente consegue, porque o maior desafio do artesanato é o comercial, é vender. E por que a preocupação com o artesanato, né? Voltando até em todos os pilares ali, a cultura em termos de economia. Quando a gente fala em artesanato, muitas vezes a gente está falando de mulheres que estão aí sem emprego, precisando de renda, né? Então, se enquadra nisso. Um outro item são os festivais de fim de ano, que é um desafio aí que a gente está estudando e em breve, quem sabe, a gente divulga aí o que vai acontecer. Pode passar. Contato da secretaria, endereço. Quem quiser, tiver uma ideia, alguma coisa, a gente está sempre aberto para discutir, para tentar viabilizar no que puder. Ok? Obrigado. Nesse momento, a gente também abre um pouco para as perguntas de vocês, para a gente continuar essa prosa aqui, né? O mais importante é entender que é interessante a gente saber que o SESI, através dessa ação, e a Secretaria, enfim, entende a cultura não mais como linguagens artísticas. Isso é fundamental. Cultura está muito além somente da a linguagem artística, ela faz parte da cultura, mas não é somente linguagens artísticas. A gente tem uma mania de entender que teatro, dança, música, né, que a cultura é muito além disso. Acho que a gente percebeu um pouco na fala
do nosso secretário essa preocupação de ir além das linguagens artísticas, né? Bom, boa noite, meu nome é Daniela, eu sou de São Paulo, mas eu estou aqui em Itapetininga há 6 anos, eu passei no concurso público do IFE, dou aula lá há 6 anos. E a percepção que eu tenho, a impressão que eu tenho, até como algumas pessoas já até falaram, mencionaram, é que a maior parte da cultura está muito centralizada, sendo redundante, no centro. E aí, nas imagens até que o senhor passou, estava mais imagens no Largo dos Amores, na praça ali na frente do Fórum, na Virgílio de Resende. E aí a gente vê que centraliza demais, né? E aí um dos desafios que o senhor colocou seria essa descentralização das ações. Então, seria, acho que, provavelmente, levar essas ações culturais para outros lugares, que não seja só no centro. E aí eu gostaria de saber do senhor quais são as iniciativas que Itaí já tem para a periferia, principalmente, dessas ações culturais. Essas iniciativas, provavelmente, já tem um planejamento dessas iniciativas, quais são essas iniciativas, e se já tem um cronograma para que elas aconteçam. Então, um exemplo que hoje acontece, que é bem forte, é o Céu das Artes. Ele fica na Bela Vista, no Cambuí. Ele é a Praça Céu das Artes, né? Lá tem um telecentro, um auditório, uma quadra e uma biblioteca. E o CRAS também está lá. Então, hoje, lá tem aula desde dança gaúcha, voluntários locais, eles fazem isso, né? Tênis de mesa, incluindo também a parte de esporte, né? A gente fala também muito de cultura, mas o esporte também está na mesma, talvez no mesmo caldeirão ali, né? Com os mesmos objetivos. Então, eu não vejo outro exemplo melhor, né? O Céu das Artes é o exemplo perfeito, né? Até seria interessante você visitar um dia, conhecer, e tem atividade contínua. Outro ponto, que é a Casa do Adolescente. Ela ficou anos fechada, né? A gente conseguiu reabrir ela, até foi o secretário de esporte, tomou a frente, foi lá, reformou do jeito que deu, assim, sem contratar nenhuma empresa, com mão de obra local ali e tal, arrumando uma porta para trocar, um negócio ou outro, conseguiu reabrir. Está em plena atividade, né? Lá tem atividade esportiva e cultural constantemente, né? Agora, tirando esses 2 pontos, que são pontos fixos, né? E eles mudam o meio, né? Eles são referências positivas ali. O entorno começa a valorizar, né? No começo, que a gente tinha vandalismo, começa a diminuir, as pessoas começam a entender o valor daquilo, né? Então, tirando esses 2 pontos, são ações muito pontuais. É muito difícil a gente, né? Muitas vezes pegar um bairro específico. A gente está no nosso plano, né? As ações dentro desse estudo socioeconômico, né? Então, eu estudo socioeducativo, né? Está no nosso plano criar ações de fomento neles. Como? Existe um fundo de cultura, existe um conselho de cultura, né? E a gente quer trabalhar através do conselho para que sejam feitos editais, para que a sociedade civil mande os projetos contemplando oficinas nesses lugares. Isso está dentro para a gente até viabilizar esse ano. Mas como o conselho ele é novo, ele tem 4 anos, parece que é bastante tempo, mas não é. Ele ainda está aprendendo, é a primeira vez que tem algum dinheiro com uma possibilidade de fazer, né? Então, a gente está sofrendo muito com essas burocracias, né? Talvez eu tenha vindo aqui um pouco para falar sobre isso também, né? O papel do poder público e o poder privado são coisas totalmente diferentes. Esse também é um outro desafio, é um desafio interno, né? Outra pergunta? Ele. Olá, boa noite. Meu nome é Aline. Queria perguntar para o Beto, fazendo um gancho com o que a Daniela falou, e eu também estava refletindo aqui, voltando ao ponto do cinema. Me lembrei do filme, eu não lembro exatamente se é essa ordem, a cinema, aspirina e urubus, ou se é urubus, aspirina e cinema, enfim. Eu pensei assim, na questão do cinema itinerante, né?
levar à periferia, de repente, esse tipo de cinema, né? E aí seria uma forma de descentralizar, não só do centro, mas com o que o Sampaio falou. Às vezes a gente promove um evento interessante para a cidade, e o público é mínimo, a gente percebe isso, né? Mas que, de repente, a cultura ia até o povo. De repente, esse pode ser o caminho. E o cinema ao ar livre, né? Open air, eu não lembro o termo exato, mas eu acho que é uma boa saída, né, de levar cultura para o povo, vendo assim nesse aspecto do cinema diretamente, mas eu também acho que isso pode se estender às outras atividades culturais da cidade, né? Bacana. Eu só queria pedir ao Du que contasse um pouquinho dessa experiência sua lá no céu, é isso? Du, por favor, o microfone. Alô, oi, boa noite. No Céu das Artes, eu percebi, quando a gente fui para dar aula, eu fiquei na sala de teatro, dando aula. E ali eu percebia que a criançada vai passando e tal. E o lugar era fechado, então era difícil as crianças ficarem sabendo. Elas sabem que tem aula, mas não entram, então. Aí, como eu almoçava e chegava bem antes lá, eu percebia que eu ficava sentado em frente à quadra e vendo as pessoas jogando bola ali. E aí fui tendo umas ideias. E eu ouvia muito o Hermeto Pascoal falar de futebol e música e tal. E eu não entendia tão bem, né, isso. Porque na prática é diferente. Daí eu mudei de lugar. A gente ficou num lugar que tem vidros assim e tal, é aberto, então a criançada passa e fala: o que está acontecendo aqui? Tá aula de música, entra, entendeu? E a preocupação ali não é que a pessoa saia tocando e seja um músico, é como jogar bola. É como no jogo, eu via ali o cara chutando, que nem um profissional, e vi o outro, e o professor falando: vai lá, chuta também. E eu comecei a trabalhar isso, mas eu já ouvia grandes músicos falarem sobre esse assunto. E ali eu consegui ter a honra de colocar em prática na minha cidade, que é uma honra mesmo poder fazer isso. E a gente até falou da palavra mediação bastante aqui. Eu acho que é uma das coisas mais importantes hoje, essa coisa de você ensinar, e mesmo que seja um pouquinho, que ele participe de 2 aulas, mas ele já saia ensinando o que ele aprendeu. Porque aquilo ali é uma semente que você planta, que vai ficar ali, mesmo que você não volte mais, você já deixou ali, porque ele vai continuar sabendo ensinar e também não vai ficar nele só. Isso eu estou aprendendo, a gente está aprendendo bastante isso, está desenvolvendo isso assim juntos, e com muito amor, assim, porque é importante a gente ter essa questão. A questão da comunicação que vocês estavam falando, eu acho muito importante. Eu acho legal falar disso, como eu penso assim, vocês estavam falando em comunicação, eu estava viajando aqui, que eu sou músico e fotógrafo, não sei, às vezes eu dou umas viajadas, eu estava imaginando umas formiguinhas, assim, apaixonadas, sabe? Eu acho que ainda a comunicação, mesmo com toda a tecnologia, ela ainda é feita de formiguinhas apaixonadas, que vão levando toda essa tecnologia, usando os WhatsApps e vai da vida, mas elas vão um por um ainda, sabe? É aqueles apaixonados que ficam, que nem o seu Ângelo, que vai lá, um por um, vai convidando, ainda é assim, entendeu? A gente pode fazer flyers, fazer panfletos, vídeos e tudo, mas ainda é aquela questão de você chegar para a pessoa que está do seu lado ali e falar: meu, é legal, vamos, e convencer ele. Mas aí você tem que ser verdadeiro também, não adianta nada você forçar a barra, né? Então é isso. Bom, não sei, eu acho que eu fui um pouco além da pergunta. Não, foi ótimo, mas foi ótimo. Isso. Obrigado. Ednei, também peço que você conte um pouco dessa experiência de 6 meses junto com o Beto aí, como está esse trabalho também. Pode ser, Ednei? Boa noite a todos. Vou começar fazendo, então, o anúncio de um evento que a gente vai ter no final de semana. Aproveitando a oportunidade, tem um encontro de RPG, que é realizado mensalmente no Centro Cultural. Esse encontro já é uma outra questão que a gente vem abordando desde o início do ano, que é a questão do próprio Centro Cultural em relação ao jovem, né? Ao público jovem. Esse esforço que a Secretaria tem feito para trazer o público jovem para dentro do Centro Cultural, para que eles possam
ganhar essa sensação de pertencimento e de identidade com um prédio que é histórico e que, no final das contas, é deles e vai ficar para eles. 6 meses de gestão, 6 meses de aprendizado, muita coisa aconteceu, a gente tem aprendido muita coisa. Eu sempre ouvi falar da cultura como resistência. A gente ouviu bastante ontem o pessoal do teatro aqui falando, até o pessoal do futebol, na área do esporte. O que eles falaram também diz muito respeito à questão da resistência. E a gente vai descobrindo no dia a dia da cultura que resistência é realmente isso. É o trabalho do dia a dia que faz com que a gente mantenha as coisas acontecendo, para que isso possa gerar todo esse ambiente de transformação no público e que possa trazer o público para dentro do ambiente da cultura. Isso. Eu acho que é um ambiente. Acho que a gente está aprendendo. A gente está fazendo muita coisa pela primeira vez. A gente está mantendo muita coisa que a gente pegou de outras gestões, que a gente não quis simplesmente acabar com essas coisas. A gente achou importante dar continuidade. E está vindo muito mais coisa por aí. Tem um planejamento grande. Teve todo um trabalho que já foi feito, foi realizado por outras gestões dentro do Conselho de Cultura, onde foi criado o plano de cultura. A cidade tem um plano de cultura agora para os próximos 10 anos. Então a gente tem aí um norte, a gente tem um caminho para onde ir. Esse caminho diz muito sobre isso, sobre essa questão de transformação social, da cultura como agente de desenvolvimento do município, econômico e social. E a gente tem esse caminho para trilhar. A cidade, olhando para as oportunidades que a gente tem no setor de cultura, a gente enxerga bastante coisa. A visão de parceria também é muito importante, parceria com outras esferas do governo do Estado, as oficinas culturais, os eventos que a gente tem realizado, as oficinas que vieram, que ainda estão por vir, de capacitação do pessoal que trabalha no meio da cultura. Então, tem muita coisa acontecendo, muita coisa planejada e muito aprendizado envolvido, tanto da parte da minha parte pessoal, da parte da equipe que está na secretaria e da parte do próprio meio cultural, que, a partir de um novo patamar, ele começa a se enxergar de uma maneira diferente. A gente teve um exemplo bem interessante, que foi a Paixão de Cristo desse ano, que envolveu 2 grupos de teatro, com uma outra pessoa, com outro terceiro diretor envolvido. E eu acho que essa ideia de parceria, de colaboração, trabalho colaborativo, ele é muito importante. Então, tem acontecido muito isso dentro da secretaria, no trabalho junto com outras secretarias, no trabalho com outras esferas de governo, com o Sistema S, com o SENAC, com o SESI, com o SESC, que já trouxe o Circuito SESC para a cidade também. E eu acho que é isso. O nosso caminho é esse, o caminho de colaboração e de crescimento, todo mundo junto. Porque se não tivesse essa visão, aí a gente vai ficar isolado e vai ser mais complicado. Bacana. Falando em parceria, é sempre bom ressaltar a parceria, o apoio do Lalo com a TVI, né? Que também a gente está aqui, isso que a gente está discutindo aqui, isso chegará a outras pessoas que não puderam estar aqui, né? Ao Jorge, do Correio de Itapetininga, né? Ao Fábio também, da Top da Cidade, e ao Márcio, da Padaria São João. Então, pessoas que foram importantes, junto com a Secretaria também, nesse dedo de prosa. Lembrando também que amanhã nós teremos o nosso próximo evento, que é falar sobre poesia, prosa, literatura, como é que está esse mundo literário. Inclusive a Milene, que faz um trabalho fantástico na biblioteca, com contação de histórias, estará presente também para contar um pouco dessas ações que acontecem para fomentar a leitura, né?
pensar um pouco também como a literatura trabalha em outras plataformas também, né? Como a gente pode atingir os jovens com poesia, né? Poemas, prosa, enfim. Isso então vai acontecer amanhã às 20h. Então, todos convidados também amanhã aqui. Nogueira tem uma pergunta, Nogueira? Claro, só esperar um pouquinho. Boa noite a todos. Meu nome é José Luiz Nogueira, eu sou diretor do Departamento de Genealogia do IHGGI, Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Itapetininga, que já tem 12 anos de existência aqui em nossa cidade. Primeiro, quero cumprimentar o SESI, parabéns pela iniciativa dessas reuniões. Estou gostando, maravilhoso. Cumprimentos ao secretário pelos 6 meses de excelente trabalho. Uma coisa que eu comentei até com o secretário mesmo, é a criação de uma agenda cultural. Porque quando o diretor ali do SESI perguntou o que estamos errando, o que está faltando para que possamos atingir, eu vejo as pessoas chegam em Itapetininga, o que tem aqui, onde dá para ir? Alguém fala, não sei, Itapetininga não tem nada. E daí eu falo, espera aí, aqui tem muita coisa. Vocês é que não estão sendo bem informados. Procure aí em algum lugar que tem. E tem amanhã, vai ter um monte, vai ter uma palestra aqui, tem um show lá, tem um negócio lá, tem muita coisa. Então, eu volto a falar sobre a criação de uma agenda cultural. Quem vai cuidar, eu não sei, fica a ideia aí no ar. Vai depois que se discuta isso e que todos possam tirar proveito disso. Outra coisa, eu gostaria de também cumprimentar o Du Clemente, que fez uma palestra sobre turismo lá no teatro do Centro Cultural, e que eu gostei muito. Eu queria ver se nós podíamos levar ele para fazer uma palestra dentro do nosso Instituto Histórico, né? Porque foi muito bom. Eu acho que dali a gente pode tirar muita coisa em proveito disso que nós queremos, iniciativas culturais da cidade de Itapetininga. Outra coisa, aproveitar já que estamos no embalo, convidar todos para no próximo dia 29, sábado que vem, fora este sábado no outro, o Instituto Histórico vai fazer um passeio no Centro Histórico de Itapetininga. O Centro Histórico de Itapetininga é um quadrado, é a Rua General Carneiro, Prudente de Moraes, sobe pela Peixoto Gomide, como é que chama a outra lá? Barbosa Franco, Quintino Bocaiúva, é um quadrado. Esse é o quadrado que é o Centro Histórico de Itapetininga. Então, nós temos programado para o dia 29 um passeio que começa às 8h30 da manhã no Centro Cultural Brasílio Aires de Guerre. Vamos conhecer as dependências internas, o que é feito, e atualmente no Centro Cultural Brasílio Aires da Guerre está instalada a atual Secretaria de Turismo e Cultura, cujo secretário está aqui presente. Então, ele vai mostrar, vai abrir, nós vamos ter uns 40 a 50 minutos para conhecer. Dali nós partimos em direção ao Clube Recreativo, porque esse passeio é só prédios com mais de 100 anos de história. O Centro Cultural tem muito mais que isso. Nós vamos visitar o Clube Recreativo, que vai fazer 101 anos agora. Depois dali partimos para a Loja Maçônica Firmeza. Vamos visitar todas as dependências internas da Loja Maçônica Firmeza. Partimos em direção à Igreja Presbiteriana, 132 anos de história. E finalizamos até na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, devendo terminar o passeio por volta de 12h. Todos estão convidados. Era isso. Bacana, só para reafirmar então, que horário? Começa das 8h ao meio-dia. 8h ao meio-dia, dia? Dia 29, sábado, fora este sábado, próximo. Vamos conhecer 5 prédios com 100 anos de história para mais, cada um deles. Bacana. Por causa do nosso tempo, vamos abrir para a última pergunta. Há alguma pergunta que alguém gostaria? Acho que antes o Ângelo vai responder a Aline. Ah, tá. Eu só queria fazer uma observação. Para você que falou de cinema meio aberto, né? A casinha Ocitocina já fez isso no Largo dos Amores, ou seja, essa ideia é praticável, e quanto mais, né, precisa de alguns recursos, né, mas quanto mais o cinema for nos bairros, né, nas vilas,
melhor vai ser, mas é preciso também que haja não só a exibição da obra de arte, mas comentário a respeito da obra de arte. Por isso eu enfatizo que é preciso criar pessoas que façam essas mediações, né? Essas rodas de conversa, mesmo assim com 200, 300 pessoas, fica quase impossível. Mas a questão da mediação continua importante. É porque é a proximidade, você cria uma proximidade, né, Ângelo? É isso. Quanto mais você tem, as pessoas são próximas, é mais fácil o diálogo, né? Às vezes, num lugar onde tem 200, 300 pessoas, realmente inibe, às vezes, a posição da pessoa, não é isso? Sim, mas se você tem esse número muito grande, você pode convidar aqueles que querem para fazer uma roda de conversa. E aí é possível. Mas, enfim, gente, olha, a gente pode falar rapidamente, eu peço ao Sampaio para encerrar junto com a gente o Dedo de Prosa de hoje, mas a gente pode falar o seguinte, desses 10 anos de SESI, a barreira simbólica ainda é muito forte. A gente ainda não conseguiu que todo o entorno do SESI, aqui na Vila Rio Branco, viesse para o teatro ainda, né? A gente vem fazendo trabalho nesses 10 anos com escolas, a gente entende que se o aluno vier, ele traz o pai, e não ao contrário, às vezes não é o pai que traz o filho, porque às vezes cria-se uma barreira. Para a gente é muito tranquilo. O Sampaio às vezes comenta que as pessoas perguntam, mas que roupa eu tenho que ir ao teatro? Né? Isso é uma barreira, a gente tem que quebrar isso, né? É difícil, não é um projeto momentâneo, ninguém consegue quebrar barreiras de um dia para a noite, né? Mas, enfim, então é um trabalho que vem sendo desenvolvido e que é importante, sim, criar mecanismos para se discutir, pensar e assistir, ver, escutar, né? Cultura. Tá bom? As linguagens artísticas, enfim, tudo que envolve a cultura. Sampaio. E lembrando a todos que semana que vem nós começamos a mostra Ted Vieira. Qual o objetivo da mostra? É trazer a obra do Ted Vieira para os palcos. Então, na quarta-feira que vem, teremos, então, o pessoal do teatro trabalhando sobre a obra do Ted Vieira. Na quinta, teremos o pessoal da música, e a gente convidou músicos de diversos estilos. E, sobre essa obra do Ted Vieira, trabalhar esses diversos estilos, né? Então, o rock vai fazer uma releitura de uma música do Ted Vieira, o Gerson vai fazer uma outra proposta, o Gerson Ramos, Kátia Baroni, enfim, outros nomes que pessoal do rap também. Pessoal do rap também. Ou seja, como a gente pode ressignificar a obra do Ted Vieira? Isso é fundamental para a gente começar a criar diálogos com os diferentes públicos, né? Então, é uma iniciativa, né? E na sexta, o pessoal da dança também estará fazendo uma releitura da obra do Ted Vieira. Então, essas 3 linguagens artísticas estarão presentes na semana que vem, tentando criar novos diálogos. O que a gente percebeu ontem, né, Sampaio? Ontem não, até terça, com o pessoal do futebol, que muita gente nunca tinha pisado aqui no SESI. E através do futebol, não visto como esporte, sim como cultura, a gente conseguiu reunir muita gente e começou a se pensar um pouco na amplitude que a gente pode atingir, né? Isso é um desafio, claro, é um desafio imenso, né, Sampaio? Sampaio vai dizer melhor isso, como esses 10 anos têm sido de bastante conquistas, mas também de muita luta pela frente, e vocês serão fundamentais, né, nesses desafios. Sampaio. Com certeza. Eu acho que o que nós estamos vivendo essa semana aqui em Itapetininga seria uma quebra de paradigmas, né? Fazer com que as pessoas comecem a pensar um pouquinho fora da caixinha e que juntos nós temos sim condições, juntos que eu digo é o setor privado, junto com o setor público, as outras organizações, né, para a gente realmente fazer esse trabalho de transformação. Eu tenho dito todos esses dias, né, que é um trabalho de transformação, fazer com que as pessoas comecem a pensar diferente e agir diferente. Tá? E esse é o nosso desafio dentro do SESI, desse projeto
dessa semana, desse mês, as atividades, né, que estão ocorrendo, fazer com realmente que, além de a gente estar valorizando os nossos artistas, a nossa cultura, nós estamos valorizando a pessoa humana também. Isso que é o mais importante. Há 10 anos atrás, quando nós estávamos vivenciando a construção do teatro, que com certeza esse espaço físico aqui é extremamente importante para o trabalho de desenvolvimento da ação cultural, o desenvolvimento e o apoio de todos os atores e protagonistas, é extremamente importante. Mas eu, como Sampaio e nossos colegas aqui do SESI, a gente não via isso daqui importante, a gente vê coisa mais importante que vai acontecer lá na frente. O que é? É a transformação das pessoas que participam de todas as vertentes culturais aqui dentro. Que visão elas terão a partir do momento que ela sai daqui, ela vai ter lá na frente, tá? É isso que eu acho que é mais importante que esse espaço físico aqui. Isso aqui é importante, sim, para que a gente possa fazer esse trabalho, mas é essa nossa ação em cima das pessoas lá na frente. E, graças a Deus, a gente tem conseguido. Eu sei que cada dia a gente tem encontrado os obstáculos, mas não são eles que vai fazer com que a gente venha parar esse ou aquele projeto. E, portanto, a gente precisa de vocês, tá? A gente, nessa semana, esse Dedo de Prosa, tem saído coisas maravilhosas, tá? Eu tenho certeza que nós vamos estar continuando junto com vocês a partir do ano que vem, uma discussão mais ampla, onde novas ideias surgirão. São contribuições, né? E, como foi dito aqui, o Ângelo, o nosso secretário, eu acho que é um momento, talvez, junto com a educação, na formação de pessoas que possam estar difundindo, né, essa ou aquela área cultural. Eu estava conversando com um colega aqui na frente, logo que chegou, nós estávamos falando sobre a exposição, que é uma excelente exposição que está aí, e eu estava falando que nós temos os mediadores que estão aí para auxiliar as pessoas que vêm visitar a exposição. Como tem pessoas que já têm vamos dizer assim, uma experiência, que têm vivência, e como também tem pessoas do nosso entorno que aquilo lá apenas é uma foto. E o nosso mediador está aqui, para que junto com essas pessoas, para orientá-los, explicá-los o que é aquilo, tal, para que essa pessoa lá comece a se ponderar daquilo e ter uma outra visão. Esse é o nosso papel, tá? Então, o desafio que nós estamos lançando, né, Milton, através do Dedo de Prosa, é esse. É o desafio da gente fazer com que as pessoas participem desse processo que nós consideramos democrático, né? Seja branco, preto, amarelo, rico, não importa a sua condição econômica, social e assim por diante, que ela tenha oportunidade. É importante dizer que não há fórmulas, né? Existem desafios, né? Os desafios são feitos para a gente cada vez suplantá-los. Exatamente. Né? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês, convidá-los para amanhã também, que com certeza vai ser uma noite bastante prazerosa, que nós vamos ter mais um pouquinho de um Dedo de Prosa, com prosas, poesias, literatura. Só uma parte, o Dedo de Prosa é uma provocação, entre aspas, porque, assim, nada mais caipira, como o secretário disse, né, do que a prosa. Quando a gente para ali para conversar um pouquinho, né? Quando a gente começou a fazer esse trabalho com o comitê, tudo, a gente falou, um café filosófico é uma coisa muito Paris. Vamos pensar uma coisa assim? Vamos pensar uma coisa de dedo, de uma prosa. A melhor coisa da cultura caipira é a prosa, é aquele momento que a gente senta e conversa, né? E, então, por isso, Dedo de Prosa, até para a gente contar um pouquinho para vocês, por que a escolha desse nome, né? Valorizar a nossa cultura, né? A gente, através do cinema, aprendeu a falar bem do cowboy, né? Do John Wayne, e por aí vai. Os americanos valorizaram, né? O caipira deles, a gente não valorizou o nosso caipira.
Então, a redescoberta de nós mesmo, a nossa identidade, é fundamental, tá bom? Então, gente, a gente agradece a presença de todos vocês e aguardamos amanhã também prestigiando a literatura, a poesia, né? Que, aliás, a poesia, a literatura, ela eleva a alma das pessoas, né? Então, muito obrigado e uma boa noite a todos.